sempre fazem essa pergunta. E hoje em dia, quando eu olho, até quando começou o podcast, já foi uma referência a ele, que você falou, o Bruno fala bom dia, boa tarde, boa noite. E no show de Truman, o Jim Carrey, Aham. ele fala good morning, ele já começa falando, né? E eu falei, olha, lembrou. E acho que sem dúvida é ele, porque eu sempre fui um cara, sempre fiz muita palhaçada em casa, com a família, com os amigos, e ele sempre foi uma referência dessa palhaçada muito engraçada e depois ele fez com a Kate Winslet, De Uma Mente Sem Memória, Noites, não esqueci o nome agora, De Uma Mente Sem Lembranças. Isso. E pô, um filmaço dramático. E hoje em dia também, ele vai nos podcasts que ele fala, eu gosto muito dele, ele é uma referência nesse lugar, nesse âmbito hollywoodiano. No Brasil, meu primeiro filme que me impactou muito foi O Homem que Copiava, com Lázaro Ramos, que é um filmaço e eu adorei. Depois, quando eu me tornei ator, eu fui atrás de entrevistas dele e foi tão interessante ver que o processo dele, quando perguntaram para ele como foi o processo para esse filme, ele falou que foi da seguinte forma: ele entendeu que o personagem era canhoto. Canhoto. E eu falei, caramba, ele me atravessou tanto fazendo esse personagem, foi tão simples o processo dele, como ele diz, personagem canhoto, somado com que o roteiro fala, enfim, a história conta. Esse filme é maravilhoso. Quem não viu, fica a dica, é um filmaço, Muito começo bom. dos anos 2000, O Homem que Copiava. Mas são essas as minhas referências, assim, Wagner Moura, eu gosto muito dele, o Irandir Santos, eu gosto muito dele. E como eu fui uma criança esportista, um adolescente esportista, eu acabei assistindo poucos filmes. Um que me marcou muito foi Titanic, por exemplo, que é um filme que me marcou muito, assim. Acho esse filme sensacional.